Olá, boa noite. A gente começa o jornal de hoje com imagens ao vivo da Avenida Senador Salgado Filho, ali próximo ao cruzamento com Antônio Basílio. Trânsito fluindo normalmente nos dois sentidos. E assim a gente começa o RN2 desta quinta-feira. E a gente já começa indo ao vivo até a Avenida Hermes da Fonseca, aqui em Natal, porque uma árvore caiu por lá. Sara Cardoso acompanha a situação pra gente. Boa noite, Sara. Chegou a interditar o trânsito? Qual é a situação nesse momento? Boa noite, Lídia. Boa noite a todos. Pois é, foi preciso ficar parcialmente interditado. A árvore caiu, essa aqui que está aqui no chão, caiu há mais ou menos 1 hora, mesmo no horário do pico mesmo, de bastante movimento. 2 das faixas aqui, sentido Hermes da Fonseca, Salgado Filho, tiveram que ficar interditadas. Os agentes de trânsito estavam aqui controlando o trânsito por causa da interdição causada pela árvore, mas o Corpo de Bombeiros chegou aqui há mais ou menos 10 minutinhos, em 5 minutos eles cortaram aí, serraram toda a árvore e aí já conseguiram liberar a via. A via já está liberada, aqui sentido Hermes da Fonseca, bem aqui no cruzamento que dá acesso à rua Apodi, nesse semáforo. Então já está liberada toda essa faixa e agora fica aqui só, na verdade, à espera aí, provavelmente da Secretaria a Semurb, para vir fazer a retirada aí dessa árvore que foi colocada aqui no canteiro, o restante dela, né? O Corpo de Bombeiros retirou ela da via e aí colocou aqui. E provavelmente ela deve ter caído por causa do cupim. Esse caule dela está totalmente oco, cheio de cupim, de formiga, e aí qualquer ventinho levou aí a queda dessa árvore, o que pode acontecer com outras aqui, já que são árvores muito antigas que ficam localizadas aqui nessas ruas mais antigas de Natal. Volto com você, Lídia. Obrigada, Sara. Importante que se faça um trabalho de prevenção justamente nessas outras, né, para que algo pior não venha acontecer. Que bom também que ninguém ficou ferido, né, que nada mais grave ocorreu. Obrigada pelas informações. Olha, agora vamos de economia, porque depois de tantas notícias negativas, né, em relação ao emprego por causa da pandemia, uma positiva para comemorar. O mercado de trabalho formal no Rio Grande do Norte apresentou saldo positivo no mês de agosto, que teve mais contratações do que demissões. Esse foi o melhor mês de agosto desde 2011. O estado teve 14.468 contratações contra 8.513 desligamentos, o que gera um saldo positivo de 5.955 novos trabalhadores. A recuperação, mesmo em menor proporção, já vinha sendo registrada nos meses de junho e julho. Acho que a primeira coisa que a gente mais sentiu nessa retomada do emprego no estado é a recuperação das receitas de ICMS. Se nós olharmos as vendas do comércio do estado, divulgadas pelo IBGE, o comércio do estado está vendendo bem, ou seja, ele retomou o crescimento nos meses recentes. E a arrecadação de ICMS. Nós tivemos setembro, nós estamos fechando os dados de setembro, mas setembro foi o melhor mês do ano, certo? E talvez o melhor mês aí desde 2019 inteiro, se puxar para cá. A maioria desses empregos ligados ao setor agropecuário, produção de cana-de-açúcar e melão. Esse é o período de safra do melão e muitos trabalhadores são contratados de forma sazonal. Segundo o Sebrae, a produção de melão registrou uma alta de 61% na criação de novas vagas. A gente começa a plantar em junho. Então, em junho já começa a ter algumas contratações dependendo do processo, né? Então, por exemplo, quem trabalha com o plantio começa mais cedo. Quem trabalha com a embalagem do melão nos packing house começa mais tarde, em agosto. E assim vai até mais ou menos janeiro. Aí, em janeiro, o plantio já começa a diminuir. Então, começa a diminuir alguns trabalhadores dessas áreas de plantio e vai os últimos até final de fevereiro, que é quem trabalha na parte de embalagem. Quem nem sentiu os efeitos do desemprego, da pandemia, foi essa pizzaria de um italiano na capital. Em janeiro, ele fazia entrega de 2.000 a 2.500 pizzas por mês. Durante a pandemia, os pedidos aumentaram 500%. E ele teve que contratar mais 8 funcionários para dar conta do serviço. A gente teve a ideia de comprar mais moto, de contratar mais motoqueiro, de ver como é que reagia o mercado.
ver qual é a necessidade que o mercado estava querendo e simplesmente a gente se adaptou a isso. Os sinais de recuperação são bem positivos, mas ainda não são suficientes para suprir o déficit acumulado nos 8 primeiros meses do ano. Ainda temos um saldo negativo de 9.920 desempregados no estado, que o governo espera zerar pelos próximos meses. A gente acha que os outros meses de 2019 eles seguirão positivos no mercado de trabalho e na recuperação da arrecadação do estado. Tanto que as nossas tanto aquele RN Cresce Mais, né, de dar suporte às empresas, né, de renegociação de dívidas, de manutenção de algumas isenções, e a antecipação do 13º é uma forma da gente dar fôlego a essa recuperação. Sandro tem cada vez mais planos de expansão, quem sabe até de abrir uma nova filial. A ideia de empreendedor é de aumentar sempre, não diminuir nunca. Já o setor de fruticultura, caso consiga se firmar no mercado chinês e exportar pelo menos 10% de melão que a China costuma consumir, milhares de empregos diretos podem ser gerados já no ano que vem. 40 mil cargos, postos de trabalho a mais abertos para atender esse mercado diretamente, né? Então, se você colocar mais 5 pessoas por emprego direto, já vai para quase 200 mil pessoas seriam beneficiadas diretamente quando a gente conseguir atender esse mercado. Continue assim. Foram condenados hoje em um júri popular no Fórum de Parnamirim uma mulher e o amante dela na época que teriam encomendado a morte do marido dessa mulher. Eles pegaram quase que pena máxima, pouco mais de 29 anos. Sérgio Henrique Santos vai relembrar com a gente esse caso. Boa noite, Sérgio. Esse crime aconteceu 2 anos atrás, não é isso? Isso, Lídia, foi em julho de 2018, de 22 de julho de 2018, teve bastante repercussão aqui no Rio Grande do Norte e hoje esse casal de amantes foi condenado pela justiça, 29 anos e 2 meses, é a pena que eles vão cumprir em regime fechado, foi o que estabeleceu a justiça. O julgamento aconteceu ontem e hoje no Fórum de Parnamirim e hoje saiu a sentença condenatória do juiz lá de Parnamirim. Essa vítima, nós acompanhamos esse caso desde o início, era um advogado de 67 anos de idade, Rubens de Azevedo Maia. Nós temos aí a foto do Rubens, é esse que está aparecendo aí na sua tela. Ele foi assassinado e, segundo as investigações, a mando da própria mulher, a Vanúzia Vicente, que também nós temos a foto aí dela, que foi condenada hoje, e o amante dela na época, Ivanildo Félix dos Santos. Eles que foram condenados a 29 anos e 2 meses. Esse crime foi premeditado, de acordo com a justiça. Esse casal, os dois, ela e o marido, chegavam em casa e o carro foi cercado por 2 criminosos armados. De acordo com as investigações, a mulher saiu do veículo, o homem foi levado junto com o carro dele, era uma Hilux, e o corpo foi encontrado numa estrada de terra em Cajupiranga, lá na cidade de Parnamirim. O veículo também foi encontrado. Na mesma semana, a mulher e o amante foram presos, suspeitos de serem os mandantes do crime. De acordo com as investigações, o crime foi encomendado, inclusive esse casal de amantes chegaram a pagar R$2.000 para 2 adolescentes executarem o homicídio. Rubens tinha 3 filhos, nós conversamos hoje à tarde com um deles. Ele falou que o sentimento é de gratidão pelo trabalho de investigação da Polícia Civil, da 2ª DP de Parnamirim, e também o sentimento de justiça. Vamos ouvir. A Vanúzia vai pagar pelo crime dela, ela vai responder pelo crime dela, porque a Vanúzia Vicente é uma criminosa e o Ivanildo Félix dos Santos também irão responder, os dois. Eram um casal, traíram o meu pai. O Ivanildo, que teve a oportunidade de ser amigo do meu pai, trabalhou na construção da casa dele. No primeiro momento, eu fiz a vistoria do carro juntamente com a polícia pediu para acompanhar. Depois eles deram continuidade à investigação. Então, assim, eu só tenho a agradecer, uma gratidão. Gratidão. Muito grande a Polícia Civil. Justiça foi feita. Pois é, Lídia, esses 2 casais foram condenados, inclusive com 3 agravantes: motivo torpe,
Também uma outra agravante foi o caso de a vítima tinha mais de 60 anos de idade e também o crime de emboscada. Com relação aos 2 adolescentes envolvidos, eles chegaram a ser presos, passaram 3 meses apreendidos, na verdade, é o melhor termo para se usar nesse caso de adolescentes infratores, e depois passaram a responder por esta infração em liberdade. Nós estamos preparando uma matéria completa para amanhã cedo no Bom Dia RN. Lídia Passe. Obrigada, Sérgio, pelas suas informações. E a Petrobras reajustou em 5% o preço da gasolina e em 3% do litro do diesel nas refinarias ontem, quarta-feira. E hoje já tinha posto em Natal cobrando mais caro pelos combustíveis. Alguns, inclusive, aumentaram além desse percentual autorizado para as refinarias. Seu Francisco fica atento quando passa por um posto de combustíveis. Aproveita logo quando encontra um preço mais em conta. Eu baixei segunda-feira aqui na estrada de Extremóis. R$ 4,09 o combustível. Estava achando bom barato. Com certeza, né? Quem aproveitou o preço baixo não vai conseguir repetir o feito depois do aumento que a gasolina sofreu nos últimos dias. Em uma semana, a Petrobras anunciou 2 aumentos diretamente nas refinarias, que somam juntos 9%. Mas não demorou muito. O acréscimo no preço das refinarias surgiu também nas bombas de combustíveis. Em alguns postos, o aumento foi de 12%. Nesse, localizado no bairro de Candelária, o valor do litro do combustível subiu de R$ 4,42 para R$ 4,79, um aumento de 37 centavos. Já nesse outro, na zona oeste de Natal, no bairro de Cidade da Esperança, o aumento foi de 51 centavos. O litro passou de R$ 4,25 no começo dessa semana para R$ 4,76. No final do mês, a conta pesa. Por dia eu gasto em torno de 70, 80 reais. Vai fazer diferença no final do mês? Muito. Oh, se faz, hein? Agora, informação importante para os motoristas de Natal e região metropolitana. A interdição na pista de rolamento do viaduto Trampolim da Vitória, em Parnamirim, prevista para a noite de hoje, foi suspensa. O DENIT informou que, em função da mudança de tempo, com previsões de chuvas para os próximos dias, os serviços de manutenção preventiva do viaduto foram adiados para a próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, das 8 horas da noite até às 6 da manhã do outro dia, caso as condições climáticas sejam favoráveis. A gente segue aqui acompanhando até para noticiar para você. E o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos apresentou ao Detran, esta semana, a solicitação de implantação de uma faixa compartilhada para ônibus e ciclistas em uma das vias mais movimentadas da cidade, a Engenheiro Roberto Freire. Uma das principais avenidas da capital. Um movimento grande de carros e de bicicletas. Mas espaço no momento só tem oficialmente para um deles. E o risco maior é para o lado mais frágil, os ciclistas, que também precisam se locomover por lá. Do mesmo jeito que o motorista está num carro, que é um modal de transporte, o ciclista também, né? É um modal. Então ele vai pelas ruas principais porque é a via onde a gente faz o deslocamento. Nesta semana, as empresas de ônibus da capital encaminharam um ofício ao Detran pedindo a implantação de uma faixa compartilhada entre ciclistas e ônibus na via. A Lei Federal de Mobilidade Urbana estabelece a prioridade do transporte coletivo diante do transporte individual. E também dezenas de ciclistas que trafegam diariamente aqui na Roberto Freire, assegurar o espaço que essa lei também garante a prioridade aos transportes não motorizados. No início da semana, diversos grupos de ciclistas da capital protestaram na Avenida Engenheiro Roberto Freire, também pedindo a implantação de uma ciclofaixa na via. A ideia é que a faixa implantada aqui na Avenida Engenheiro Roberto Freire seja semelhante às já implantadas em outras avenidas da cidade desde 2015, como na Avenida Prudente de Moraes e na Avenida Hermes da Fonseca. Exemplos que, segundo empresas de ônibus e ciclistas, deram certo. Houve uma parceria da ACIRNE, Associação dos Ciclistas, com o Seturne e as empresas de ônibus,
E os próprios ciclistas foram fazer palestras com os motoristas nas empresas de ônibus. Há cerca de um mês, o governo do estado começou a demarcação para implantar a sinalização na Roberto Freire, após um pedido do Ministério Público. A Associação de Ciclistas pede que o governo inclua no serviço a implantação da ciclofaixa, o que, segundo o presidente da ACIRNE, foi debatido em uma reunião com representantes do estado nessa quarta-feira. A gente teve essa sinalização de que vai ser possível fazer sim, só que está dependendo de verba, porque o orçamento que foi feito não estava previsto. Mas eles estão com muita vontade de realmente implantar esse sistema. O governo, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informou que ainda não vai se pronunciar sobre o tema, porque a sugestão está sendo debatida ainda tecnicamente. A Prefeitura de Natal prorrogou a suspensão das aulas presenciais na rede pública municipal até o dia 30 de outubro. O decreto foi publicado no Diário Oficial de hoje e diz que o prazo pode ser revisto a qualquer tempo. As aulas presenciais estão suspensas desde março. Na rede privada, a Prefeitura de Natal autorizou, no dia 10 de setembro, o retorno das aulas presenciais. A Prefeitura chegou a preparar uma minuta de decreto em que adiaria a retomada na rede municipal para 2021, mas o texto não foi publicado. O governo do estado já definiu que na rede estadual as aulas presenciais só retornam em 2021. Vamos agora atualizar a situação da pandemia aqui no estado. O Rio Grande do Norte tem hoje 69.714 casos confirmados e 2.392 mortes por causa da Covid-19. Outras 315 mortes estão em investigação. 41% dos leitos de UTI para a doença estão ocupados hoje em todo o estado. O RM2 vai agora para o intervalo rapidinho e veja na volta: a regulamentação da circulação de veículos em área de dunas e de proteção ambiental vira tema de reunião entre Estado e diversas atividades. Daqui a pouquinho essas e outras notícias. Fica com a gente. O aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral ganhou uma nova versão para ajudar nas eleições municipais desse ano. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral vão poder justificar a ausência através do aplicativo, que pode ser instalado no celular ou no tablet. Sara Cardoso tem mais detalhes para a gente. Sara, é com você. Pois é, Lídia, tudo para evitar que as pessoas se desloquem, saiam de casa e vão até esses locais de votação, onde com certeza tem muita gente, de certa forma, aglomerada no local. E aí, a pessoa só vai poder fazer essa justificativa no dia da eleição, ou no dia 15 de novembro, primeiro turno, ou no dia 29 de novembro, no segundo turno. O aplicativo vai utilizar um sistema de georreferenciamento para saber se o eleitor está mesmo fora daquele domicílio eleitoral. Mas o aplicativo ele já existe, está passando por esse processo de modificação, e esse sistema aí de georreferenciamento que as pessoas vão poder baixar para poder justificar o voto só vai começar a valer a partir do início de novembro. Caso você não justifique o voto no dia da eleição, você vai ter 60 dias para frente, ou do primeiro turno ou do segundo turno, para fazer essa justificativa. Vai poder justificar através do e-Título do aplicativo, também do sistema Justifica, que anexando os comprovantes de porquê, explicando por que você não pôde votar, ou então indo até um cartório eleitoral. Lembrando que o aplicativo ele é compatível com o sistema iOS, também com Android, então você pode baixar a partir do início de novembro para poder justificar aí esse voto. Como também pode utilizar o aplicativo para outras coisas, como por exemplo para quitar débitos eleitorais, saber como é que está a sua situação, emitir guias de pagamento e também certidões eleitorais, tem muitos outros benefícios. Então vai ter esse benefício aí para quem não quer se deslocar, não está no domicílio eleitoral, não vai precisar se deslocar até um local de votação, vai poder fazer isso pelo celular mesmo. Lídia? Importante, o meu já está baixado desde a eleição passada e é uma mão na roda, né, Sara? Como dizem, facilita a nossa vida com certeza. Obrigada pelas informações. Olha, e o acidente com um carro de off-road em uma duna de Búzios, situada na área de proteção no último fim de semana, levantou mais uma vez a importância do debate entre órgãos e grupos envolvidos e interessados nesse assunto. A regulamentação e definição de normas para o acesso nessas áreas começou a ser discutida em uma reunião hoje pela manhã aqui na capital.
A reunião aconteceu no Centro de Convenções em Natal e foi motivada após um caso do acidente envolvendo um veículo em uma duna no litoral potiguar no último final de semana. Segundo o diretor do IDEMA, órgão de fiscalização ambiental do estado, para um maior controle e atuação e evitar acidentes como o que aconteceu, é necessário criar uma regulamentação exclusiva para normatizar a circulação desses veículos. Sem a participação dos municípios costeiros, não há como estabelecer um pacto, um marco regulatório com maior capacidade de fiscalização, com as regras de circulação desses veículos nos campos de dunas, nas praias, os cuidados ambientais, os cuidados do próprio Código de Trânsito. Legalização que é apoiada por uma das associações dos praticantes de esportes com veículos 4x4. Em relação especificamente à APA Bonfim Guaraíra, onde aconteceu o acidente, foi explanado aqui que a lei já está pronta, está aí para votação, está terminando o decreto. E nós tivemos a promessa aqui do diretor do IDEMA e do vice-governador que vão ser chamados a APO e demais entidades para uma reunião para tratar justamente da regulamentação da nossa prática de off-road. Segundo a Associação Potiguar de Off-Road, mais de 5 mil veículos praticam algum tipo de atividade esportiva nos mais de 400 quilômetros do litoral no Rio Grande do Norte. Para a Polícia Ambiental, o controle na fiscalização deve ser feito a nível local com o município, pelo Estado e a União. Com certeza, o somatório de esforços desses órgãos ajudaria e muito na questão do combate a qualquer tipo de crime, não só ambiental, como os crimes comuns e de trânsito. O Ministério Público recomendou uma maior fiscalização das áreas de proteção ambiental e que recebem as práticas esportivas. Para o vice-governador do estado, Antenor Roberto, a discussão precisa ir além da recomendação do MP. Como apoiar o setor que foi mais afetado na pandemia, que foi o setor turístico, que tem uma possibilidade de se recuperar nesse final de ano e início do próximo ano, para que a gente ofereça mais segurança ao turista, mais segurança aos que exploram as atividades de passeio na orla, nas dunas, nas nossas praias e lagoas, de forma que isso impulsione o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Esse é o objetivo da reunião. O ITEP começou a oferecer hoje o serviço de agendamento online para as vítimas de crimes sexuais que precisarem fazer exames no Instituto Técnico. Para agendar a data e o horário de atendimento, a vítima precisa prestar queixa primeiro na delegacia, pegar o encaminhamento que será dado pela Polícia Civil. Aí depois disso, a pessoa entra lá no site do ITEP, na aba de serviços, aí é só clicar em agendamento crime sexual. Uma outra opção é ir diretamente na página da Central do Cidadão e clicar em exames de crimes sexuais. Por enquanto, os serviços estão sendo oferecidos apenas para as vítimas de Natal e região metropolitana, mas em breve a ideia é que esse serviço será ampliado também para outros municípios. E a Polícia Civil apreendeu mais de 500 medicamentos como anabolizantes e estimulantes sexuais que estavam sendo vendidos irregularmente em Parnamirim. E a história não para por aí não, viu? Porque os policiais também encontraram indícios de trabalho escravo. A Juliane Barreto vai detalhar tudo isso para a gente agora ao vivo. Boa noite, Juliane. Alguém foi preso? Oi, Lídia, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Ninguém foi preso. A polícia recebeu denúncias da venda irregular de medicamentos em uma casa no bairro de Santa Teresa, em Parnamirim. Quando chegou ao local, acabou descobrindo essa outra situação. Vários jovens estavam na casa do interior de Pernambuco, um deles menor de idade, e eles contaram à polícia que teriam sido contratados para vender esses medicamentos sem carteira assinada. E quando chegaram aqui no Rio Grande do Norte, o contratante começou a cobrar taxas muito altas para estadia e também para alimentação. E eles acabaram ficando bastante endividados, nunca conseguiam pagar essas dívidas e acabavam não recebendo nada. A polícia não conseguiu encontrar a proprietária do imóvel, que agora vai ser investigada por venda irregular de produtos para fins terapêuticos e também por
redução de pessoas a condições análogas ao trabalho escravo. A polícia está recolhendo informações, quem tiver qualquer informação que possa ajudar no trabalho de investigação para localizar essa pessoa que teria contratado esses jovens, pode ligar para o telefone de denúncias da Polícia Civil, que é o número 181. Lídia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. É bom sempre a gente lembrar que não precisa se identificar, né? Muita gente tem medo de fazer esse tipo de denúncia, mas a polícia aí garante o sigilo. Essa semana, a sede da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte foi invadida por um ladrão que, na mesma noite, entrou e saiu do prédio 2 vezes, roubando objetos que foram doados à instituição. As imagens a seguir são de um ladrão em ação. Ele invadiu a sede de um instituto filantrópico e furtou um ar-condicionado. Veja como ele sai tranquilamente pela rua com um aparelho em mãos. Quase 2 horas depois, ele voltou e levou uma pilha de cadeiras que eram usadas nos eventos da instituição. A ação aconteceu na Associação dos Pais e Amigos dos Autistas do Rio Grande do Norte, a APAARNE, que fica no bairro de Lagoa Nova, zona sul de Natal. Nem as câmeras de segurança inibiram o crime, que vitimou a organização que atende mais de 60 pacientes e que vive de convênios e de doações. Inclusive, o material furtado foi doado. As marcas do arrombamento ocorrido na madrugada da última quarta-feira causam revolta na presidente do Instituto. É um constrangimento grande para a gente, porque a gente está à frente de uma instituição que sobrevive com muitas dificuldades, né? Porque a gente... as nossas despesas são grandes e o que a gente recebe é convênios, né? Nós temos convênios, temos doações e algumas contribuições dos associados. E o pouco que a gente consegue é com muito esforço. Para invadir a APAARNE, o ladrão rompeu até os fios da cerca elétrica. A instituição, inclusive, está reforçando a segurança para tentar inibir ações criminosas como essa que acabou acontecendo e que já foi registrada através de boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. As medidas que a gente está tomando é colocar sensores, né, de presença com uma sirene, caso apareça alguém, entre, pelo menos isso vai assustar a pessoa, né, que queira entrar na instituição, e com acendimento de lâmpadas. Situação, hein? Olha, no próximo sábado, dia 3 de outubro, é a comemoração aos padroeiros do Rio Grande do Norte, os Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Na comunidade de Uruaçu, em São Gonçalo do Amarante, haverá uma missa solene às 11 horas, presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Jaime Vieira Rocha. Já no Santuário dos Mártires, aqui em Natal, que fica na Avenida Miguel Castro, no bairro de Nazaré, haverá missa às 7 horas da noite, também com o arcebispo. Esse ano serão recordados os 375 anos do martírio que ocorreu no Rio Grande do Norte. Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e os seus companheiros foram beatificados pelo Papa João Paulo II na Praça de São Pedro, no Vaticano, em março do ano 2000. Em 2017, eles foram canonizados pelo Papa Francisco. O RN2 de hoje vai ficando por aqui, mas antes a gente mostra aí alguns locais aqui de Natal para você ver o trânsito nessa noite de quinta-feira. Felizardo Moura, movimentada até nos 2 sentidos, né? Um pouco mais lento para quem está indo agora no sentido capital, né? Agora você vê aí a BR-101 também bem movimentada, principalmente centro-zona sul, Parnamirim, no sentido contrário, tudo tranquilo. A gente se despede por aqui, te vejo durante a programação. Ótima noite e até lá.